Muito bem, agora são 7h50 em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Hoje, o Dia Internacional da Mulher, não poderia nem deveria ser diferente. Estamos aqui recebendo 3 mulheres sensacionais. A Josiane Morumbi, subsecretária dos Direitos da Mulher. A Kelly Viter, presidente da OAB Mulher Campos. E a Suzy Monteiro, a nossa jornalista, companheira, parceira aí de todas as horas também, enfim, né, pessoas que têm, né, papéis fundamentais, importantes aí para o dia a dia melhor da mulher. Arnaldo Neto, volto com você neste bloco que também tem aí uma série de assuntos para a gente conversar. Eu vou começar com a Josiane com relação à Lei Maria da Penha, né? Já foi abordada aí como um avanço para as mulheres, a essa lei, mas muitas vezes é contestada a efetividade, Josiane. Então, com relação a essa questão das medidas protetivas que são decretadas, mas nem sempre cumpridas, e eu queria saber justamente do trabalho da política municipal, do poder público, no apoio a esse atendimento à mulher, sobretudo essa mulher que sofre violência em casa, procura ajuda e muitas vezes fica com mais medo ainda depois de procurar ajuda. Então, importante esse questionamento seu e deve ser de muitas pessoas que estão nos ouvindo. A nossa lei, né, pelo que a gente tem estudado aí, é uma das 3 melhores leis do mundo. O Brasil é usado como referência, né, em relação à legislação por outros países. Só que, o que acontece? Não adianta você ter uma lei como a Lei Maria da Penha, que é uma lei extremamente abrangente, que não foi feita por uma pessoa só, existiu uma comissão, depois a professora Kelly Viter pode até nos explicar um pouco melhor da parte jurídica. Ela não foi feita por uma pessoa só, existiu muitos encontros, enfim, e para poder a gente montar essa lei. Mas o que acontece hoje, eu tenho percebido, né, nesses 2 meses, né, à frente à secretaria, é que mesmo você tendo uma rede de apoio efetiva, como a gente tem aqui em Campos, e são poucos os municípios que têm essa rede de apoio que nós temos, essa rede precisa se falar, essa rede precisa se comunicar. Então, o que acontece hoje em Campos, né, nesses só 2 meses que eu tenho observado, porque como vereadora, vocês sabem que como vereador a gente não consegue focar num assunto só, apesar de eu ter sido presidente da Comissão de Direitos da Mulher na Câmara, a gente tinha muitas outras demandas, e aí você não consegue se especializar e se envolver, igual eu estou mergulhando hoje na questão dos direitos das mulheres, né? Então, o que acontece hoje? A gente tem uma demanda muito grande, porque são muitas ocorrências que acontecem no nosso município. E, por exemplo, vamos botar aqui, Patrulha Maria da Penha, hoje não atende somente Campos, né? É do nosso 8º Batalhão da Polícia Militar. Hoje a nossa patrulha atende Campos, São Fidélis, São João da Barra e São Francisco. Hoje, os nossos guerreiros da Patrulha Maria da Penha, eles monitoram 3.000 mulheres. Então, fica impossível, mas era o certo, fica impossível hoje acontecer uma emergência, uma urgência, uma chamada, né, de ajuda, aonde essa mulher tem um risco eminente de morte, a patrulha atender, por conta do monitoramento que ela tem que fazer dessas 3.000 mulheres. Aí o que tem que ser feito? 190. 190 é onde você precisa desse apoio, aonde você tem mais recursos para poder atender, porque vocês sabem que hoje a subsecretaria, o CEAM, o CODIM, que é o nosso conselho, são equipamentos que você oferece, né, vai ofertar ajuda a essas mulheres. A gente não tem a autonomia, né,
legal para poder a gente ir lá ajudar essa mulher que está sofrendo a violência. Então, temos que usar 190. E muitas vezes, como as ocorrências são muitas, a gente acaba, às vezes, não atendendo a essa mulher de uma forma tão rápida. Esses dias aconteceu até uma questão em que eu falei até com o coronel, e a gente vai precisar de chamar toda essa rede de apoio para diálogo. E a gente vai ter que verificar esse fluxo da violência aqui no nosso município. Porque hoje a gente tem uma DEAN que é extremamente atuante, a gente tem uma delegada, que é a doutora Ana Paula, que é titular da nossa DEAN desde a inauguração. Infelizmente, eu falo assim, mas é uma eficaz. Infelizmente, nas últimas operações, a nossa DEAN, né, de Campos ficou em primeiro lugar de registros de ocorrência, de indiciamentos. Então, assim, a gente fala que é infelizmente porque quanto mais ocorrência e indiciamento a gente conseguir, é uma estatística negativa no âmbito social, né, enfim. Mas é positivo porque a gente está vendo efetividade. Então, hoje, a gente tem um conselho que representa, né, o Conselho Municipal, é também uma porta de entrada onde a gente recebe todas essas denúncias. E a gente hoje tem a OAB Mulher também, que é uma porta também de entrada dessas denúncias. Então, a gente precisa conversar em si, a subsecretaria recentemente montada, e futuramente, se Deus quiser, esse mês aí no CEAM, a gente vai precisar de questionar muitas coisas nesse fluxo. Porque, por exemplo, em Macaé, quem atende essa emergência é a Patrulha Maria da Penha. Hoje, Campos precisa de mais uma patrulha e talvez a gente vai ter através da nossa Guarda Municipal. Então, a gente precisa estar facilitando a atividade e a rotina diária desses órgãos que estão aí para atender essas mulheres, para a gente poder ter mais efetividade. Então, eu não acho que a nossa lei é ruim, eu acho que é o fluxo. Teve um caso que eu atendi de uma menina de 15 anos junto com a mãe, a gente foi no Conselho Tutelar no mesmo dia, na DEAN no mesmo dia, no ML num sábado pela manhã, mas ficamos 3 semanas para o jurídico, para a nossa justiça, determinar a prisão desse pai violentador, que é o agressor. Então, a gente precisa analisar onde é que a gente está errando. Então, não é a lei que é falha, a lei é extremamente sensível, mas aí, como a gente faz essa aplicabilidade em cada município, em cada estado, é que vai fazer toda a diferença. Então, assim, hoje a gente tem uma rede de mulheres aguerridas e fortes à frente desses equipamentos para poder acolher, abraçar e mostrar à mulher que ela tem uma vida após a violência, durante a violência. Então, esse resgate de dignidade, essa autonomia econômica que a Suzy Monteiro falou tão bem aqui, que é importante, entendeu? Então, eu não acho que é a nossa lei. E sim, como é que funciona todo essa colcha de retalho, esses equipamentos no dia a dia. Kelly, com relação a essa questão das medidas protetivas, como elas são alcançadas e para garantir a sua legitimidade ou a sua efetividade, é a principal dificuldade, segundo como esses pontos em que a própria Josiane levantou? Por exemplo, uma patrulha Maria da Penha para atender toda a região, ou toda a região compreendida pela área do 8º Batalhão. E isso precisa mudar também, né? Sim, com certeza. Inclusive, eu gostei muito de ouvir a Josiane falar que a Guarda talvez tenha essa parceria com a Guarda, porque eu já ia sugerir isso aqui, porque em muitos municípios a Guarda atua. Tem municípios que não tem, antes, aqui no estado do Rio de Janeiro mesmo, antes de ter a Patrulha Maria da Penha vindo pela Polícia Militar, era a Guarda Municipal que fazia esse papel. Então, tem municípios que tem, se eu não me engano, Rio das Ostras tem a Guarda Municipal e o Batalhão da Polícia Militar. A demanda é enorme. Os índices de violência são alarmantes. Então, é preciso mesmo que tenha essa parceria. Então, eu gostei muito, Josiane,
da iniciativa aí desse diálogo com a Guarda Municipal para poder conseguir esse suporte da Guarda também para poder trabalhar em parceria com a Polícia Militar. Acho que vai trazer resultados muito satisfatórios em relação ao cumprimento da medida protetiva, já que a Guarda Municipal, a Patrulha Maria da Penha, é para atender somente os casos das vítimas que têm medida protetiva, porque no caso de uma violência ali eminente, o que tem que ser chamado é a Polícia Militar, é discar para 190. Então, quanto às medidas protetivas, assim, o Tribunal de Justiça expediu inúmeras medidas protetivas agora, principalmente no período da pandemia. Tem que pedir a medida protetiva. Funciona? Funciona. Claro que existem alguns casos em que o agressor ele não respeita a medida protetiva. Ele não respeita nem o oficial de justiça ali quando vai levar que vai fazer o comunicado da medida protetiva. Ele inclusive ameaça o oficial de justiça. Porque quando ele está ali determinado, né, a se vingar da mulher, porque ele não aceita aquela perda do poder, porque é isso, a violência doméstica é a perda do poder, né, porque o homem se sente proprietário dos nossos corpos, e aí ele não sabe lidar com isso, não é? Com essa negativa. Então, é importante sim, mas é importante também que se faça um trabalho com os agressores. Eu acho que a educação é fundamental. Agora a gente precisou parar durante a pandemia, que era o OAB Mulher Vai à Escola, que já trabalhava com os adolescentes a questão de relacionamento abusivo, de namoro abusivo. Então, você já vem trabalhando lá desde o começo, desconstruindo essa cultura machista e de submissão. Muitos desses jovens, desses adolescentes, eles vivenciam essa violência dentro do próprio lar e acaba naturalizando isso. Então, é importante fazer esse trabalho com os jovens, porque a gente tem que ir na raiz, né? Trabalhar lá na base, e com os agressores, porque o estado de São Paulo, Taboão da Serra, se eu não me engano, o nome do município, foi o primeiro a ter esse trabalho com o agressor. Os índices de reincidência desses homens que passaram por esse trabalho de ressocialização, de conscientização, de reeducação, foi de 2%. Então, não adianta nada a gente ficar batendo ali só na tecla da mulher denuncie, se a gente não trabalha com o agressor. Então, isso é muito importante. Uma outra coisa que é importante também, a legislação diz que a DEAN tem que ser para cidade com até 200 mil habitantes. A gente tem mais, né? Muito mais, tem mais do que o dobro. Então, seria importante que se conseguisse também uma mobilização, e aí eu acho legal todos os equipamentos, todas as redes sentarem e oficiarem para que a gente tenha uma DEAN também em Guarulhos. Porque Guarulhos tem um índice enorme de violência, né? Eu acho que mais até do lado de cá, da cidade. E o judiciário também mudar essa postura de banalizar, de naturalizar a violência contra a mulher, de revitimizar a vítima. A gente viu agora há pouco tempo um juiz falando que a Lei Maria da Penha era, sei lá, mimimi, alguma coisa assim, ele desdenhando da Lei Maria da Penha. Então, o judiciário precisa também passar por um processo de capacitação, de trabalhar com essas pessoas que atuam diretamente com as mulheres, com as vítimas de violência doméstica. A Defensoria Pública, por exemplo, no ano de 2000, acho que foi 2019, né, Josiane, que nós fizemos em parceria aquele simpósio de enfrentamento à violência, foi setembro, foi 2019. Fórum, né? Foi, de enfrentamento à violência contra a mulher, e a coordenadora da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro estava presente. E aí depois a OAB dialogou com ela e falou, conversamos com ela sobre o fato das mulheres não serem acompanhadas pela Defensoria Pública. A Defensoria Pública, o agressor estava lá assistido pela Defensoria Pública e a vítima estava ali sozinha.
né? Então, ela determinou lá que a Defensoria Pública passasse a acompanhar a vítima também. Então, isso foi um avanço muito importante. E a questão de verba. A gente vê o governo federal, ele não destinou metade do dinheiro, do aporte que tinha para investir em políticas públicas para as mulheres. E muitas casas da mulher brasileira também foram fechadas, né? Não tiveram manutenção. Isso tudo acaba impactando. Suzy, a gente também, como repórter, a gente vê muitos casos desses, né? Acompanha casos de violência contra a mulher, alguns, infelizmente, chegando a óbito, outros com medidas protetivas que chegam também. Mesmo com medidas protetivas, as mulheres são vítimas de violência. Além de sua opinião, como mulher, como cidadã que acompanha esses casos, como que você vê a efetividade da Lei Maria da Penha, tem algum caso que você tem vivenciado enquanto jornalista que você possa relatar para a gente? Assim, como a Josiane falou, a Lei Maria da Penha é uma lei assim, que serve de exemplo para qualquer país. O que acontece que como qualquer coisa, né, se a gente não vai alimentando, aquilo vai banalizando e vai deixando. Porque no início, quando ela foi implantada, ela era mais eficaz no sentido de que os homens entendiam que se eles fizessem determinados atos, aquilo ali iria gerar uma punição, e uma punição séria para eles. Lógico que existem aqueles que não estão nem aí, eles querem mesmo a vingança. Então, aquilo ali não vai impedi-los. Mas existem outros que vão pensar melhor antes de fazer uma coisa nesse sentido. A respeito só para complementar essa questão que a Josiane falou, da guarda, eu acho isso muito importante ter esse apoio da guarda. Aqui no estado do Rio estava sendo implantado, confesso que eu não acompanhei, mas pode ser uma coisa interessante você ver o tal do botão do pânico, né, que relata quando o agressor chega a determinado Suzy, só um quantidade de pouquinho. metros. Esse projeto é nosso, já existe em Campos. A gente, para implantar em todos os transportes coletivos, até em táxi, Uber e autoescolas. Porque surgiu, Kelly, lá no CODIM, no Conselho, uma mãe relatando que uma filha de 18 anos tinha sido assediada pelo instrutor de uma escola, como é que fala? Uma escola, uma autoescola. Então, já temos, se eu não me engano, foi sancionado no final de 2018 ou 2017. Depois eu tenho até que buscar, foi uma lei nossa. Que ótimo. Assim, isso é muito importante, que são mecanismos que dão assim, a oportunidade da mulher se defender e alertar as autoridades, ou 190, que aquele agressor está chegando, né, perto dela e com risco, né, iminente para sua vida e, assim, infelizmente, tantas vezes para os filhos também. Nessa questão da violência ainda, a implantação da DEAN em Guarulhos é necessário também. Não sei se lá tem mais, né? Mas eu acredito, assim, como campos, né? São quase 3 campos, que essa área aqui, Guarulhos, Baixada, assim, existe essa necessidade até para não ter essa sobrecarga em uma delegacia só e as mulheres chegarem a procurar um outro local mais perto, onde elas possam, né, ter uma linguagem, um atendimento até mais rápido que isso. Enfim, aí eu, assim, sobre a questão da Lei Maria da Penha, e isso me perguntou outra coisa, Arnaldo, que me fugiu. Eu perguntei se tem algum caso que tenha te marcado enquanto jornalista de cobertura de violência contra a mulher. Tem. Sempre se relato isso. O primeiro ano que eu estive na Folha, então eu entrei na Folha em 99 para 2000. Então a gente fazia polícia.
que era uma polícia diferente, né, do que era feito antes da pandemia. A gente ia para a delegacia, ficava lá, né, de 10 horas, 9 horas da manhã até final da tarde. Se surgisse alguma coisa, a gente ligava para o jornal, pedia o carro e ia fazer, senão ficava lá. E assim, no final do meu primeiro ano, e assim, eu sou, por exemplo, já era formada há muito tempo, né? Já tinha 4, 5 anos de formada, não estava trabalhando na área, voltei a trabalhar por necessidade, porque tinha filho para criar, o setor que eu trabalhava antes tinha acabado, eu tive que voltar para o jornalismo. E aí, aquilo, né, era, cada dia para mim era um sofrimento interno, né? Eu era consumida a cada dia, né, com coisas, com todo mundo, eu sempre tive o coração muito mole, enfim, né? E aí, no final do meu primeiro ano, eu não esqueço desse caso, eu ia ter férias em janeiro, né? Com a beira do primeiro ano, eu consegui ter férias em janeiro. Arnaldo vai entender bem o que é isso. E aí, nos últimos casos que eu fui fazer, eu não tinha jornal. Tinha jornal no domingo, não tinha jornal segunda. Então, a gente trabalhava sábado, depois trabalhava segunda. Eu fui numa segunda-feira fazer um homicídio em Travessão, até a área lá em Josiane, de Josiane, acontece muitas coisas lá. E aí eu fui fazer esse coisa e a gente tinha que conversar com a pessoa. Aí já, né, já não tinha mais enterro, não tinha mais nada. Aí às vezes a pessoa fala, porque jornalista é urubu, é sanguessuga. Não, aquilo a gente está fazendo um trabalho que é de mostrar uma realidade que as pessoas não vão, se não for através do jornal, hoje tem rede social, é uma coisa mais fácil. Mas antigamente eu era o jornal, hoje uma TV, a TV não dava muito desses casos, então era jornal, era rádio, não era nada. Então as pessoas ficavam sem saber, os agressores ficavam impunes, que era muito mais difícil de você chegar, e até outras pessoas, né, para terem aquela consciência, pô, está acontecendo uma coisa dessa comigo. E a gente foi lá. E aí assim, era um grande quintal, e com várias casas, acredito, eu não vou me lembrar muito bem, mas da mesma família. E aí a gente está lá, eu fui lá, né, para conversar e tal. Aí conversei com um parente, enfim. Aí ela falou, o homicídio aconteceu aqui, numa casinha assim, separada. E aí me pediu, né, fazer uma foto lá do espaço. E a gente foi eu com o fotógrafo fazer, e o colchão, tinha uma criancinha de 1 ano e pouco, que a mãe ainda amamentava e tal, a mãe que tinha sido assassinada pelo ex-companheiro, e estava a criancinha em cima da cama, né? A avó, sei lá, a tia, colocou em cima ali da cama, que a cama estava sem lençol nem nada, e o colchão ainda estava marcado de sangue, do sangue da mãe. Aquilo ali, para mim, foi assim, eu falei, eu não posso mais fazer polícia, porque aquilo, assim, eu tinha uma filha de 2, 3 anos à época, e assim, eu me vi ali, né, porque aquela criança ia crescer, era pequenininha, quando viu, ela estava junto com a mãe, quando a mãe foi assassinada, então a criança ia crescer com aquele trauma, né, a não ser que a família fizesse, né, um trabalho muito bom, mas enfim, aquilo ali estava marcado na vida dela toda. Ela estava brincando sobre o sangue da mãe, né, sobre o sangue da mãe que tinha sido assassinada ali. Então essa, assim, foi um caso que eu não esqueço nunca, né. Vários outros, né, que mãe perdeu filho, de agressões de mulheres que o marido agredia e sumia, depois voltava para matar, mas aquele ali assim, me marcou assim, para sempre. E foi ali que eu parei de fazer polícia direto, e quando eu voltei da coisa, eu conversei com a Luísa, aí eu falei, não dá para mim, porque era assim, era uma morte minha todo dia. Não é exagero, mas era assim como eu me sentia, assim, dilacerada. E eu com uma filha pequena,
Vocês, acho que não é público, né, a relação assim que eu tenho, assim, a luta que foi para criar minha filha e tal. E assim, aquilo ali foi, sabe, e a dor daquela criança, daquela mãe, daquela situação, e que não era uma coisa única, não foi um fato único, era um fato que é corriqueiro, infelizmente. Acontece e, né, sei lá, 20 anos depois, acontece ainda, e é possível acontecer ainda, assim, no nosso dia a dia. Mas esse aí foi um caso que me marcou, assim, tremendamente. Só um segundo antes de vocês já mudarem a pauta, achei importante isso que a Suzy trouxe dessa criança que estava lá na cama, porque as crianças, os filhos da violência doméstica, essas crianças são invisibilizadas. E são traumas que vêm para essas crianças e que eles vão carregar para o resto da sua vida, porque a violência doméstica, ela devasta toda a família, né? Mas as crianças, a gente não vê muito se falar das crianças, dos filhos da violência, né? Dos filhos da violência, e é preciso ter um olhar para essas crianças. É preciso ter um olhar para essas crianças. Não só as crianças que têm a mãe assassinada, né, onde a mãe foi vítima do feminicídio, mas aquelas crianças que vivenciam também a violência cotidianamente, seja ela psicológica, seja ela física. Isso traz danos irreversíveis para as crianças. E outra coisa, se a gente não trabalha também essas crianças, elas naturalizam, e aí lá na frente a gente vai ter aquela criança que cresceu nesse meio e a criança vai naturalizar. Se filho homem, vai achar que é normal, porque ele cresceu com aquilo, né? Que é normal agredir quando a comida não está pronta, quando o arroz queimou, quando a blusa queimou na hora que foi passar. E a menina também vai crescer achando que é normal apanhar, que é normal ela ter que se submeter aos desmandos do homem, os mandos e desmandos, né? Então é importante a gente ter um olhar para os filhos da violência. É isso. Perfeito. Bom, são 8h18, meninas. Vou interrompê-las novamente, rápido, breve, para a gente fazer o último intervalo aqui e voltar para o último bloco. Tem uma notícia aqui que eu gostaria de falar todo dia, mas infelizmente nem sempre, né? Hoje, Dia Internacional da Mulher, e a Polícia Civil faz mega operação para prender agressores. Pelo menos 100 mandados hoje em todo o país. Praticamente tem operação hoje em todos os estados. E tem um ingrediente que pode ser colocado nessa conversa, que é também, com certeza, na minha opinião, e acredito que principalmente na de vocês, que é mais importante aqui, a impunidade, que é uma mola que, sabe, impulsiona essa questão de forma assim assustadora. Mas hoje tem essa mega operação aí, já é um sinal de que as coisas podem mudar e, se quiser, né, a gente consegue. São 8h19, hoje, Dia Internacional da Mulher, o programa Folha no Ar, primeira edição, conversando com a Josiane Morumbi, Kelly Viter e a Suzy Monteiro, que nos ajudam a prestar aí essa homenagem a todas as mulheres nesse dia de hoje e em todos os dias, claro e evidente. 8h19, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e também de Dedumas Baterias. Voltaremos em 2 minutos.